Louvamos o Senhor que também chegaram alguns irmãos que estavam em um retiro, agora de tarde estão em suas casas, graças a Deus a viagem foi boa. Só oremos pela vida de irmã Paloma, ela acabou escorregando, teve uma fratura no seu pé, mas graças a Deus a mãe já vai passar por uma cirurgia e louvamos o Senhor porque foi uma grande bênção ali. Também queremos adorar o Senhor e agradecer a Deus pelos irmãos que fizeram o Enem hoje. Muitos jovens estavam envolvidos no Enem. Que o Senhor abençoe, que todos eles, se estudaram, possam passar. Se estudaram. Mas se não estudaram, o Espírito Santo de Deus não ajuda preguiçoso não. Porque a gente acha, né? Deus é poderoso, mas o Espírito Santo de Deus não ajuda preguiçoso não, tá? Então todos que estudaram, mesmo nervosos, espero que tenham tido uma excelente nota para então assim cursarem o tão desejado curso, né, que proporam diante do Senhor. Salmos de número 93. Salmos de número 93. Esses salmos, meus irmãos, a verdade poderia ser uma continuação do Salmos 92, né, que o Salmos 92 mostra a grandeza do poder de Deus, a magnitude e a extensão da sua soberania. Mas olhando para o dia de hoje, nós temos percebido que alguns não têm mais o desejo de estar diante desse rei, desse majestoso rei. As pessoas procuram para si o seu próprio domínio, buscam o seu próprio reinado, tomam decisões segundo o seu parecer, não consultam mais a Deus, porque talvez entendam que não há essa necessidade da busca ao Senhor. Também temos visto que a ideia política também, os partidos, eles querem cada um dominar, e procuram também no Senado, na Câmara, enfim, que pessoas que estejam aliadas ao seu governo, possam então se governar sobre o país. Nós vemos também, ouvimos as notícias em que nações e mais nações tentam dominar sobre as outras ou mostrar quem é o melhor. A gente percebe que os Estados Unidos e outras nações tão poderosas, né, buscam manter o seu domínio sobre a terra. Há uma briga muito grande, quem é o país de primeiro mundo. E às vezes nós também brasileiros, né, quando ouvimos que o Brasil é o 10º no ranking da economia, a gente fica feliz, né? Fala, coisa boa, o Brasil está melhorando, o Brasil está entre os melhores. Ficamos chateados com a seleção brasileira de futebol, porque não ganham mais nada. A gente fica chateado porque o nosso ideal é que fique sempre primeiro. Então percebamos, meus irmãos, que sempre buscamos de alguma forma que as nossas ideias, o nosso governo dominem, que os nossos pensamentos sejam priorizados. E nós vamos ver aqui em Salmos de número 93, eu destaquei aqui 4 características sobre esse Deus a quem nós servimos. Esse mês estaremos tratando na doutrina, nas quintas-feiras, sobre Deus é triuno, simples. Então nós vamos ver alguns atributos importantes para avaliarmos se cremos realmente nesse Deus, que vamos falar sobre tantas coisas a respeito dele, se realmente ele é sobre nós. Mas o Salmos 93 vai dizer o seguinte: reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém e amém. Obrigado, presbítero Jário, pelas orações.
Que o Santo Espírito aplique em nossos corações a sua santa e poderosa palavra. Meus amados, é muito evidente que sempre vamos ler alguns salmos falando sobre o contentamento do coração de quem foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Vemos canções de adoração, hinos ao Senhor, momentos em que o autor desabafa: onde tu estás, ó Deus? O Senhor não se inclina para mim, não? Cadê o Senhor? E parece que o autor, quem escreveu os salmos, parece até de uma certa forma brigar com Deus, mas a verdade, meus irmãos, expõe a profundidade, o desejo deles terem uma intimidade com o Senhor. Mas também vemos salmos como este, que demonstram profundamente quem é Deus para nós, o que Ele representa para cada um, o que Ele se mostra e como Ele se mostra, e de que maneira todos os dias Ele quer se revelar a nós, evidente pela sua santa e poderosa palavra. Mas esses salmos vai relatar a grandiosidade do nosso Deus. Nós vamos ver aqui que esse Deus, Ele é um Deus que domina sobre tudo, que é um Deus que no seu domínio não existe interferência humana, que Deus em seu domínio há justamente uma estabilidade em todos os sentidos, que esse Deus que domina é um Deus que não domina de qualquer maneira, mas Ele domina em santidade. Verso de número 1, o salmista vai dizer que o Senhor reina. Ele reina e se revestiu de majestade, Ele se revestiu de poder e se cingiu. Interessante, nesse primeiro verso, o salmista relata que Ele reina, não reinará. Ele reina no sentido de que no passado Ele reinou, que no presente Ele reina, e havendo amanhã reinará. O salmista está colocando que não há como Deus, Ele perder o seu reinado, Ele é contínuo, Ele se revestiu de majestade. Alguns reis se vestem com roupas caríssimas, se vestem com roupas, meus irmãos, ornadas de detalhes. E a veste do reinado antigamente mostrava o poder que ele exercia sobre a nação. Mostrava que a maneira como ele se vestia, havia nele poder, havia nele autoridade, havia nele posição. E observe o que o salmista está dizendo: Deus não se veste com linho, não se veste com ouro, Deus não se veste com prata, que são detalhes que muitos reis, imperadores colocavam em suas vestes, mostrando, volto a dizer, o seu poderio. Observe que o salmista não está relatando que Deus se vestiu de qualquer maneira. Ele está dizendo que nele, no seu reinado, há poder. Ele não necessita de ouro para demonstrar o seu poder, não necessita de detalhes em suas vestimentas para mostrar que ele tem riqueza. O poder que ele tem, o poder que ele demonstra em toda a criação, ele reina sobre todos, porque ele mesmo se revestiu desse poder. Ele mesmo demonstra em toda a natureza o seu grande poder. Qual rei humano poderia se vestir do poder da criação de todas as coisas? Qual ser humano poderia se vestir de um poder e dizer a todos: olha, eu sou o maioral? Meus irmãos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então por isso que o salmista diz, ele reina. A sua vestimenta é o seu poder manifesto. A sua vestimenta é a criação que ele fez. Tudo nesse universo mostra de que ele está revestido, como ele se veste, ou seja, como ele se apresenta, a maneira como ele conduz o reino, diz tudo sobre ele. Interessante que em Salmos 47, versos 7 e 8, olha só o que vai estar escrito. Salmos 47,
quando esse salmista vai falar sobre também esse reinado de Deus sobre toda a face da terra. Versos 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: Deus é o rei de toda, não é partes. Ele não é rei apenas de uma província, ele não é apenas rei e senhor sobre uma tribo, ele não apenas governa um continente. Esse Deus reina sobre toda a terra. Verso 8: Deus reina sobre todas as nações. O significado de nações aqui são etnias, não apenas um conjunto de povos, apenas um conjunto de pessoas que têm certas línguas. Sobre todos, quer estejam no Brasil, na América do Norte, na Oceania, no Polo Sul, no Polo Norte, em todos os lugares da terra Ele reina. Não apenas Ele reina sobre os homens, mas Ele reina sobre a sua criação. Ele dá ordem aos peixes, dá ordem aos animais que voam, dá ordem aos animais que andam sobre a terra, dá ordem aos micro-organismos que nós temos. Ele dá ordem às nossas células, Ele dá ordem sobre todos nós. Então o salmista está dizendo, esse poder que Ele se reveste, a sua própria natureza mostra quem é este Deus poderoso. É o rei que governa sobre as questões celestiais, sobre hostes das maldades, sobre principados, domínios. Então o salmista, meus irmãos, ele está abrangendo esse reinado. Davi foi rei sobre uma nação, Nabucodonosor foi rei sobre uma nação, mas esse Deus, ninguém se compara a Ele, é o Deus que nós servimos. Então, a primeira característica que nós percebemos nesses salmos, que é um Deus que domina com poder, é um Deus que domina com graça. Ele se revestiu, a sua criação, tudo Ele mostra o seu poder. E Ele fala que esse reinado dEle, Ele firma sobre o mundo, e esse reinado não vacila. Aí você fala, mas pastor, o mundo que vivemos é um mundo temporário, é um mundo que tem oscilações. Mas o salmista dizendo que quando Ele governa sobre essa terra, por mais que a Bíblia fala, mas o mundo jaz no maligno, mas o seu poder que exerce sobre a terra, não há oscilação. E é por isso que ele vai dizer, no verso de número 2, e aqui a segunda característica, Deus domina com estabilidade contínua. Verso de número 2, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. É fato que Deus, um dos atributos dele é eterno, ninguém o criou, ninguém o fez. Um dos provérbios, meus irmãos, que eu considero mais fantástico, é claro que toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas tem alguns capítulos e livros que nos chamam bastante atenção. É Provérbios 8, que quando o autor escrevendo, ele vai fazer uma narração de como a sabedoria estivesse falando sobre Deus. A sabedoria fala que antes de toda a sabedoria humana existir, Ele já era Deus. Antes de os homens se entenderem, de compreenderem, Ele já era Deus. Antes dos filósofos, antes dos pensadores, antes de homens com QIs elevados, de idealizarem alguma coisa, de criarem alguma coisa, esse Deus já existia. Antes dos anjos, meus irmãos, com todo o poder serem feitos por Deus, terem uma inteligência fora do comum, uma inteligência, podemos dizer, celestial, Deus já era Deus. Antes de todas as coisas, Deus já era Deus. E aqui ele mostra que esse Deus, antes de todas as coisas existirem,
Ele já é o Senhor, então o seu reinado não pode, meus irmãos, de forma nenhuma sofrer oscilações. Por isso que o trono dele é firme, não há sombra de variação, é desde a antiguidade. A ideia de antiguidade é realmente trazer, meus irmãos, à memória todo um contexto anterior a nós. Mas isso prova que a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Aqui o salmista está mostrando o atributo de Deus: imutabilidade. Ele não oscila, não há sombra de variação. Ele não se arrepende porque nunca errou, porque só quem se arrepende é quem errou. Ele não pode mentir, porque ele é a verdadeira verdade. Ele nem mente, nunca mentiu, porque não há necessidade. Satanás, o pai da mentira, é quem o faz, porque quem mente quer demonstrar alguma coisa, ou quer esconder algo, com medo de ser muitas vezes rejeitado. Às vezes a mentira, ela é contada com medo da rejeição, mas Deus não tem medo de ser rejeitado por nós. Deus não tem medo que a gente fale assim: não vou adorar mais a Ele, porque nós não dependemos, meus irmãos. Muitas vezes achamos, nós não dependemos de Deus. Dependemos sim, mas Ele não depende de nós. Ele não precisa do nosso conselho, Ele não precisa que nós digamos a Ele: faça assim, porque nós somos, meus irmãos, falíveis, limitados. Então o seu governo é um governo verdadeiro, não há necessidade de Deus provar nada para cada um de nós. É um governo imutável, contínuo, estabilizado, porque não é um governo que depende de nenhuma trama econômica, de cálculos. Os governos precisam de bons economistas. Que Deus salve o Brasil. Os governos precisam de ir para a calculadora, precisam de fórmulas para calcularem os juros. Os governos precisam de conversas diplomáticas para que a nação brasileira possa, de uma certa forma, ter lucro sobre vendas dos seus produtos. O país precisa disso. O país, meus irmãos, precisam de vários governantes, porque uma pessoa só é insuficiente para governar todo o Brasil. Há necessidade de prefeitos, deputados federais, estaduais, há necessidade de legislativo, há necessidade de ministros, para tentar estabilizar alguma coisa no país. Mas o nosso Deus, imutável, não tem necessidade de homens, porque o seu governo, o seu trono é firme. O seu governo, meus irmãos, é firme. Então o Salmos revela aqui para nós, nos ilumina, segunda característica: o domínio do nosso Deus é estável, imutável. Olha só o que está escrito em Salmos 90, verso de número 2. Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus antes da criação, Deus. Durante a criação, continua sendo Deus. E depois que criou todas as coisas, Deus. Surgindo o pecado, Ele deixou de ser Deus? Não, continua sendo Deus. Hoje, mais de 8 bilhões de seres humanos na terra. Deixou de ser Deus? Deus. E amanhã, continuará sendo o mesmo. E na eternidade, continua sendo o mesmo. Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor toda a glória.
Terceira característica que podemos aprender com esses salmos: primeiro, Deus domina com poder, verso 1. Segundo, Deus domina com estabilidade contínua e imutabilidade, verso 2. Mas os versos 3 e 4, aprendemos aqui que Deus domina sem interferência humana. Olha só o que está escrito no verso de número 3: levante os rios, ó Senhor, levante os rios o seu bramido, levante os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. A ideia de rios não apenas, meus irmãos, simbolizar aqui o poder que ela tem de influência, mas a ideia que o salmista está colocando aqui está relacionado sobre uma agitação humana. São relacionados aqui a uma agitação em pessoas, na humanidade, porque ele está falando sobre domínio, sobre o poder, sobre o governo, um reinado sobre pessoas e sobre toda a criação. Então a ideia aqui de rios é a ideia da agitação humana. As pessoas não param, estão agitadas. As pessoas, meus irmãos, elas estão dando ordens. Há confusão entre os homens, há barulho. E a gente sabe, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas gostam de impor com agitação. Então quando ele está falando que são levantados rios, é como se estivesse dizendo: olha, nações, pessoas se levantam, exércitos se levantam, ideias humanas se levantam. Há um bramido, há uma tentativa de imposição humana, há uma tentativa, meus irmãos, de agitar o governo, há uma tentativa de confundir o governo. Levanta os rios seu bramido, levanta os rios seu fragor. Mas ele está falando que mesmo na agitação humana, que muitas vezes ela pode interferir ou não no governo, e a gente sabe muito bem, greve, ela pode interferir numa decisão ou não. Quando as pessoas estão insatisfeitas com seus salários, vai lá as pessoas no meio da rua, os professores que fazem: vamos fazer greve. Não é assim? Nosso salário é insuficiente. Aí vai lá o sindicato, promove uma greve porque uma determinada área se prometeu, mas não foi atingido o propósito a qual alguém que governa disse. Então se faz greve. Olha o bramido, as pessoas vão para a rua. Não é assim hoje? A gente viu agora, semanas antes, a decisão, quem iria governar sobre tanto Campina Grande, sobre tantos outros lugares. Pessoas fazendo passeatas, carreatas, indo para as ruas, pegando bandeiras, se pintando, usando camisas, e meus irmãos, aquele barulho, né? Demonstrando que poder. Olha como minha carreata é grande. Não é apenas para divulgar quem é, mas para mostrar dentro dessa carreata o poder que aquela pessoa pretensa ao governo tem. E também essa é a ideia muitas vezes das passeatas, das organizações, quais sejam, vão para as ruas, se manifestam. Meus irmãos, há gritaria, há palavras de ordens, há imposições em palavras. Mas sabe o que o salmista está dizendo? Deus não se abala com estas coisas. Deus não se abala com essas manifestações. Vocês acham, meus irmãos, que Deus está se abalando com essas manifestações que fazem contra Ele? Vocês acham, quando as pessoas vão para a rua, e infelizmente, de forma desrespeitosa, difamatória, fazem coisas contra o Deus Altíssimo, falam palavras de ordem contra Deus: tu não é Deus nada, eu que sou Deus de mim mesmo, se pintam, ornamentam-se, fazem de tudo, meus irmãos,
para tentar chocar, para tentar impressionar a Deus, dizer: olha, nós seres humanos que temos poder contra ti, ó Senhor. Aí Deus olha para o povo como nós, e vem a filosofia. Eu esqueci o nome da moça lá da Praça é Nossa. Coitado, Filomena. Deus olha para essa pessoa, olha para essa multidão. Meus irmãos, eu não sei, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Mas pode ter certeza que os cabelinhos, no bom sentido, de Deus nem se arrepiaria. Por quê? Ele está acima de todos, é isso que o salmista está dizendo. Os rios se levantam, ou seja, a multidão faz o seu barulho, se manifestam, se organizam, e parece como ondas do mar, águas bravias, como se fosse uma poderosa nação. Mas o verso de número 4, e vai dizer o seguinte: mas o Senhor, e ele fala onde? Nas alturas. Ele está mostrando, esse Deus está acima. Esse Deus, ele sobrepõe a todos. Deus não olha para cima, meus irmãos, porque não existe ninguém acima dele, ele olha para baixo. Deus está nas alturas, poder. Deus está nas alturas, majestade. Deus está nas alturas, significado de governo. Então ele não pode, de forma nenhuma, meus irmãos, de maneira nenhuma, se dobrar a cada um de nós. Porque aqui o salmista está mostrando que Deus é soberano em todas as coisas. Ele é soberano em seu governo, ele é soberano sobre as nações. Quando ele fala, ele faz, e nada neste mundo pode desfazer o que ele disse. Então por isso o seu governo nunca, meus irmãos, terá interferência humana, porque ele é Senhor sobre todos nós. E o salmista então termina os versos, e aqui eu quero colocar a quarta característica que esse salmos vai nos mostrar sobre o governo de Deus. Primeiro, nos mostrou que Deus, ele domina com poder. O seu governo é poderoso, verso 1. Ele domina, meus irmãos, com estabilidade contínua, imutabilidade, verso 2. Que o seu governo, Deus domina sem interferência humana. Podem fazer o barulho que for, podem fazer a greve que for, podem, meus irmãos, fazer a manifestação que for, nada interfere do que ele é. Mas ele vai terminar, verso de número 5, de que maneira ele governa, e de que maneira devemos enxergá-lo e vivenciá-lo. Ele vai dizer o seguinte, verso de número 5: os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Perceba, irmãos, que ele finaliza dizendo que os testemunhos do Senhor são fiéis. Por que são fiéis? Porque não há mancha, não há ruptura. O governo do Senhor não há erro, não há corrupção. E é por isso que na casa, ou seja, diante dele convém a santidade, porque ele é santo, e ele governa também com santidade. E é por isso que, para nos achegar até Deus, há uma necessidade de confessar os nossos pecados a Cristo Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador, e receber a regeneração, sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, redimidos por aquele que nos salvou. Por quê? Porque diante do Senhor não há como chegar de qualquer maneira. No governo de Deus não há aceitação de pecado. O governo que Deus ele tem sobre a humanidade
ele exige santidade. Hebreus fala que devemos seguir a paz com todos e sem a qual... Muito bem, vocês estão decorando o mesmo versículo, hein? Sem a qual ninguém vê o Senhor. Ninguém pode se achegar diante de Deus de qualquer maneira. Podemos sim, meus irmãos, nos apresentar a Ele, dizendo: olha, Senhor, eu sou um pecador, eu sou falível, mas, ó Cristo Jesus, me aperfeiçoe, e Ele nos aperfeiçoará. E isso é tão sério que a palavra do Senhor diz em Coríntios, que no dia do arrebatamento receberemos corpos glorificados. Esse corpinho aqui, irmã Maria, que tanto a gente cansa de tanto trabalhar, não tem como ir para o céu dessa forma. Não há como chegar diante do nosso Deus cheio de adultério, cheio de prostituição, cheio de ódio no coração, cheio de rancor, cheio de mentiras, de desentendimentos. Não há como chegar diante do Senhor. Precisamos, meus irmãos, em Cristo nos aperfeiçoar. Precisamos em Cristo sermos a cada dia idênticos a Ele. Precisamos ter Jesus Cristo como a nossa referência. Até mesmo para aceitar o Pai é necessário ter Cristo. Ninguém vem ao Pai, diz Jesus Cristo, a não ser por mim. Ninguém pode conduzir ao Pai eterno se Jesus Cristo não for o mediador dessa pessoa. Não tem como nos achegar diante dele e adorá-lo também com o coração sujo. A Bíblia fala em Salmos que precisamos ter um coração puro, limpo, mãos limpas, para que diante dele na adoração nos apresentemos de forma adequada. Nós não podemos de forma nenhuma andar como de qualquer maneira. Certo dia, a irmã missionária Miriam, ela disse uma frase, e essa frase ficou marcada no meu coração. Quando ela ouviu, ela leu um artigo falando sobre etiqueta, sobre comportamento, sobre educação, e ela disse o seguinte: a maneira como vamos vestidos a uma reunião diz tudo o que pensamos a respeito dela. Quando a gente chega diante do Tribunal de Justiça, a gente pode se apresentar de qualquer maneira? Não. Claro que está falando sobre vestimento, mas lá dentro do júri, do tribunal, a gente pode gritar? Cadê os advogados? Podemos, advogados, gritar? Está aqui um dele também. Eu posso chegar lá e falar para o juiz o que eu quiser? Eu posso falar a hora que eu quiser? Vai ser preso. Eu não chego de qualquer maneira. Eu não posso chegar. Existem regras. Mas será para a pessoa que diante do Senhor, chegamos diante dele com um comportamento de qualquer maneira? O salmista está dizendo: o seu governo é um governo de santidade. A tua casa convém a santidade, Senhor. E ela não é um desejo de ter uma vida santa temporária, e vai dizer que deve ser para todo sempre. Então por isso, meus irmãos, que este mundo jaz no maligno, procura de todas as formas viver de uma maneira que desagrade ao Senhor. É por isso que o inimigo das nossas almas, o poder da carne, faz com que todas as nossas ações, pensamentos, a nossa maneira de viver desagrade ao Senhor. Eu digo aqui direto, que existe dentro de nós, espero que continue morto, uma natureza pecaminosa que é estritamente contra Deus. Por isso que existe em nós muitas vezes a inclinação para pecar, mentir, desobedecer, falar mal, agredir, ser mal. Aí você fala: pastor, isso é obra de Satanás. Não, meu irmão, muitas coisas é obra da carne mesmo. E achamos bom. O governo de Deus
é um governo santo. E devemos buscar ser santos. Porque o seu governo é um governo limpo, transparente, visível. É um governo, meus irmãos, que tem limites. Ninguém deve viver de forma absoluta, achando que pode tudo, ou ser o que quiser. Não. O Senhor, pela sua santa e poderosa palavra, nos deixa direcionamentos, formas de comportamentos que o agradem. As santas escrituras nos falam de que maneira o cristão deve se portar, como ele deve agir, porque na casa do Senhor, ou seja, no seu governo, requer ter uma vida de santidade. Por isso, meus amados, terminando a exposição das Santas Escrituras, em Salmos 93, gostaria que nós aplicássemos 3 coisas importantes também. Primeiro, verso 1, olha só o que está escrito: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Diante desse poder, que é demonstrado na criação dele, não apenas na criação do ser humano, na formação do ser humano, dos anjos angelicais, mas também de todo ser vivo, que voam, que estão na água, em cima da terra, todos. Nós devemos nos render ao seu poder. Porque se nós nos rendemos ao poder de Satanás, o final dessa rendição ao poder dele é ruína, desgraça. Porque o papel dele é enganar. O papel do nosso inimigo é nos tirar de Deus, assim como ele o fez lá no jardim do Éden. Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, que mostra, meus irmãos, a fatalidade do pecado. Ele ludibriou a mente de Eva. Eva replicou isso a Adão. E o resultado do engano do inimigo é a distância do homem de Deus. Aí veio a morte. Todas as desgraças deste mundo são frutos da desobediência dos nossos pais. Se nos inclinarmos ao poder da carne, como está escrito em Gálatas 5, o resultado que está escrito no verso 22 é: todos que praticam tais coisas, o que? Prostituição, lascívia, inimizades, brigas, iras, facções. Qual é o resultado? O ciúme é um poder da carne. Se alguém aqui é ciumento, trate logo de pedir: Senhor, me ajude, porque é poder da carne. O que a Bíblia nos fala? Que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se nós nos inclinarmos ao pecado, qual é o salário do poder do pecado? A morte. Mas se nos inclinarmos ao poder de Deus, como o salmista está dizendo, qual é o resultado deste poder? O que este poder opera em nós? Graça, libertação, forças para resistir a este mundo, capacidade para suportá-las, resistir até o final, fazer que sejamos perseverantes até o dia que Cristo nos chamar em glória. Devemos confiar em sua soberania. Verso de número 2: o teu trono está firme desde a antiguidade. O governo de Deus não oscila. O governo de Deus, meus irmãos, não gera dúvidas. Ele é soberano. Suas decisões sempre serão melhores que a nossa. Paulo aos Romanos bem disse que devemos buscar com a mente transformada, qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, meus irmãos, a vontade do Senhor nos parece ser inconveniente.
desconfortável, desagradável, porque às vezes queremos colocar o que nós desejamos. Muitas vezes nós oramos para Deus, eu já disse aqui, como se Ele fosse um office boy. Traga para mim, ó, isso e aquilo, em meia hora, senão eu cancelo a compra. A gente liga para a pizzaria do céu: Senhor, eu quero uma calabresa recheada de milagre, metade de milagre, me dá uma metade de prosperidade, de riquezas. Ainda pede outra pizza, e a segunda pizza o Senhor traz regada aí, Senhor, de tanta bênção. E na bordinha, ainda quero, de borda na bordinha, eu ainda quero uma bênção especial. E ficamos contando no relógio. E se ele chegar atrasado, a gente fica triste e chateado. A gente acha ruim. Deus governa com soberania. Não pergunta a ninguém, nem ao mesmo aos seus anjos ele pergunta o que deve fazer, porque Ele sabe o que faz. Se você tem passado por momentos difíceis, descanse no Senhor, Ele governa sobre a sua vida. Você está nas mãos daquele que tudo sabe, e sabe como governar. Confie em sua soberania, descanse no Senhor. Eu já preguei um dia aqui sobre a teologia do sono, Salmos de número 4. Descanse, meu, vai hoje, vai dormir. Pastor, só pode ser resolvido amanhã, e o negócio é sério. Vai dormir, vai descansar. Eu e você não somos melhores do que Deus, não somos mais sábios do que Ele. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, então melhor do que nós é confiar nele, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Confia no Senhor, porque Ele governa com soberania. E por fim, devemos emudecer as vozes do mundo, ou seja, deixar minhas mãos de olhar para o mundo. Muitas vezes nós precisamos tapar os ouvidos para as falácias do mundo. Os rios estão bramindo, há muita confusão no mundo, há muita manifestação. É o grupo A dizendo: nós estamos com a verdade. O grupo B diz: não, nós estamos com a verdade. Ainda tem um grupo C: olha, não, vocês dois estão errados. Nós que somos coerentes na verdade. O homem, meus irmãos, nele não há verdade se não tiver a palavra de Deus. Cristo Jesus é a verdade, nele há verdade, a sua palavra é a verdade. E todos aqueles, meus irmãos, que ouvem a palavra do Senhor serão bem-sucedidos. Emudeça, os rios estão se levantando, versos 3. Confie no Senhor, porque Ele tem poder. E por fim, verso de número 4, que nós devemos em todo o tempo buscar a santidade. Se dizemos que amamos o Senhor, se dizemos que confiamos nele, se dizemos que somos dele, se estamos falando que pertencemos a Ele, se nós cremos que no livro da vida está escrito o nosso nome, e esse livro, quem escreve o nosso nome é o próprio Deus. É Ele quem escreve e escreveu. Então nós devemos buscar a santidade, porque nós o queremos, o desejamos, porque o seu governo é santo. Nós, meus irmãos, somos corruptos. Somos corruptos muitas vezes em mínimas coisas. Buscamos muitas vezes favorecimento para nós, porque queremos ser o próprio governo. Mas o governo do Senhor
todos aqueles que experimentam o governo da sua santidade. Eu costumo dizer que estão experimentando uma partícula da gota do que nos espera. Apocalipse capítulo número 21. Está escrito que João, ele vê novos céus e nova terra. Há uma beleza invisível nesses novos céus e nova terra. Esse novo céus e nova terra é tão rico que ele descreve que existe ouro, pedras preciosas. Ali há riquezas imensuráveis. Ele descreve, meus irmãos, que não apenas isso, mas é uma cidade em que há verdadeira paz. Não há luto, ninguém chora porque alguém morreu. Ninguém chora porque tem dor, porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Não há necessidade de luz, porque Cristo será a luz dessa cidade. Precisamos de fontes geradoras de energia. E se a luz acaba, meus irmãos, que desespero que é, né? É ruim ou não é? Porque estamos tão dependentes da luz, do ar-condicionado, oh glória, da internet. Quando ela cai, tem gente que entra em desespero, porque necessita. Mas neste lugar, aonde o governo do Senhor será de forma muito mais visível do que estamos vendo, palpável, é um governo de santidade. Então procuremos em todo o tempo ser santos, assim como Ele é. Nos aperfeiçoemos em Cristo, porque não existe melhor governo nessa face da terra, a não ser o governo de Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Tem uma música que diz que Tu és soberano, Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Lembra dela, Ítalo? Vamos cantar. Feche seus olhos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. O que Ele é? Absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem quem Ele é. Tu és. Cantemos o início. Tu és sobre a terra, sobre os céus, plenamente absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Ele se importa. Tu se importa comigo também. Este amor, e este amor tão grande, eleva-me. Tu és. Senhor, nós louvamos o Teu glorioso nome. Exaltamos, Teu Deus, nessa noite. Tributamos ao Senhor honras, glórias, poder. Tributamos a Ti, Senhor, força e poder. Tu és, Senhor, majestoso, grandioso. Tu és, Senhor, o verdadeiro governante. O Teu governo não tem fim, Senhor. O Teu governo é de geração em geração, anos após anos, séculos após séculos. Antes de todas as coisas existirem,
o Senhor, aleluia, é Deus. Pai, queremos confiar em Ti, nos derramar diante do Senhor, descansar na Tua poderosa mão. Queremos, Senhor, e desejamos sempre ouvi-lo, porque a sabedoria verdadeira vem do alto. A humana é perecível, falível, mas a Tua sabedoria, ó Deus, é uma sabedoria diferenciada, grandiosa, é dada aos pequenos, aos grandes. A sabedoria do Senhor é dada, Senhor, aos iletrados, aos grandes doutores, quando em humildade buscam Deus da santidade. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos para que vivamos no Teu governo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Vivemos este mundo, mas não somos nem pertencemos a ele. O Senhor nos garantiu uma eternidade, novos céus e nova terra. Senhor, pedimos a Ti também que nos leve em paz. Dá-nos uma noite tranquila, de repouso, para a Tua glória. É assim que nós oramos, gratos em nome santo de Jesus. Depois